referências masculinas, femininas. De destruição do outro, né? Então eu preciso destruir aquele ser, aquele sujeito, né? E geralmente as relações de gênero estão muito ligadas a isso e impactam muito a vida social dessa criança no futuro. E com relação à idade, doutora Denise e mestre Luciana, dentro desse contexto, o que nós vamos observando, quanto menorzinho a criança, como o impacto disso na vida dessa criança, né, tanto na ótica da psicanálise, da psicologia forense, né, porque essa criança, às vezes os pais entendem que é pequenininho, nem sabe direito o que está acontecendo, né? Então, qual a orientação que vocês vão passando aqui pra gente do canal, aqui, do nosso canal? Sim, o primeiro impacto começa já na primeira infância, né? Nos primeiros anos. Então essa ideia de que meu filho tem 20 dias de vida, eu me separei, ele não tem que conviver com o pai porque ele é só um bebezinho, né? Cai por terra quando a gente pensa que desde os primeiros momentos de vida, essa criança ela tem a necessidade de conviver com os dois, né? Com os dois afetos. Não tem isso, porque ele é muito pequenininho, como que ele vai conviver com o pai? Então, assim, tem que ser proposto, né? A gente entende, tem todo um processo, o horário de amamentação, por exemplo, o tempo rotinas, de dormir, a rotina. Mas dentro dessa rotina, esse pai precisa ser acolhido também. Né? Para poder conviver com essa criança, para poder ter ali um espaço de troca, né? Dos primeiros cuidados também, porque aí já se inicia as relações de constituição de afeto, né? Como que esse outro maneja o cuidado comigo, o toque, o contato. Então isso vai sendo produzido ali ao longo do desenvolvimento da criança. Então desde os primeiros dias de vida até, né, toda a fase da adolescência, nós estamos em desenvolvimento psíquico. Né? Então, desde o início, isso começa a ser prejudicado se esses pais não se colocam ali numa posição parental de diálogo, de troca, né, de respeito, para entender que aquela criança ela é um sujeito, né, que saiu para o mundo e que ela precisa de garantias de segurança. E que essas garantias de segurança elas vão ser ofertadas a partir da garantia que essa minha referência de vida traz. Então, se eu tenho um pai e uma mãe seguros, confiantes, afetivos, isso vai sendo ali, né, introjetado em mim como sujeito para que eu também reproduza isso fora desse contexto familiar e dentro do contexto familiar. Então, toda aquela importância, né, do pai também ajudar na amamentação, no banho, na troca, no ninar da criança, né? Essa parceria do casal para ambos emitir o afeto para essa criança. Sim, exatamente. Porque mais do que falar, né, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado da psicanálise, né? Psicanalista aqui, Winnicottiano, especialista em criança. Né? Puxando a sardinha um pouco para o Winnicott vai falar exatamente isso, né? Que mais do que a gente falar é aquilo que a gente oferece. Então, o que é oferecido para uma criança muito pequena? É um olhar, é um toque, né? É a manipulação de um objeto ali, de uma brincadeira. Então a gente não vai muito pelo discurso eu te amo, porque o eu te amo, ele é uma palavra, né, que a gente vai simbolizar e vai entender lá na frente quando a gente já tiver condições de codificar isso. Mas no primeiro demonstração de amor, ela está nos primeiros cuidados, naquilo que a gente pode oferecer para o outro. Na percepção visual, né, tátil. Isso, no contato com o corpo a corpo ali. Então, é essa demonstração de afeto inicial que vai se constituindo, né? Então, não é a palavra, é o ato, né? Por isso da importância do convívio, de estar junto mesmo, de participar. Sentir esse calor humano. Sim, exatamente. E o olhar do judiciário para o amparo que pode buscar, enfim, né, quando há essas questões, quando o casal acessa o judiciário para tentar resolver essa dissolução e essa guarda, né, os cuidados que tem quando é criança muito pequena, como que pode ser definido isso? O primeiro passo que a gente sempre coloca, né, enquanto advogado atuando, enfim, que a criança não é posse.
Tem essa Que falsa... importante, gente, ó, não é posse. Os genitores, eles tendem a achar que é meu filho, as minhas condições, e na verdade não. E tem são os genitores, e não é... E tem a falsa ideia também deste enredo, uma mãezinha, porventura, que esse pai, que não tem essa aproximação, por N situações, né, seja lá, teve ou não relação, às vezes nem teve esse enredo, né, de convivência, em suma, mas condiciona também o convívio dessa criança com o pagamento de pensão, que são coisas distintas, né? E outra questão também, né? A criança, ela deve ser criança, ela não tem que administrar esses enredos, então as crianças acabam que participando ou dizendo, olha, o papai não pagou. Então, assim, isso para o judiciário são processos distintos, né? E não está condicionado a essa questão. Então, não paga pensão, tem o direito de conviver com a criança, lembrando que o direito de convivência resguarda a criança do ECA, está previsto no ECA, é o direito da criança. Então, não é o pai, não é a mãe que vai condicionar. Outro enredo também que se coloca, e tem muitas disputas e distorcidas, é o enredo quando um dos genitores passam a constituir uma nova relação, e aí vem o outro ponderando, condicionando, que não quer que conviva, que não vai ver, essa pessoa, o parceiro não vai conviver com meu filho, ele vai te maltratar, ele não gosta do papai, ou ele não gosta da mamãe. E isso tudo vai cair aonde, quando a coisa formenta, vai cair no judiciário, e fatalmente o judiciário ele vai determinar algumas questões, fixando os dias exatos de convivência. Quando existe, não é uma situação isolada, e tem muito cuidado também com isso, é feita uma avaliação psicossocial em relação à criança e aos genitores, e as extensões, de repente, a rede de apoio é um avô, vai também verificar para analisar, porque as sanções, fatalmente, como eu digo, vai afetar novamente essa criança. Sim. Então, esses genitores... Ela que fica com maior prejuízo, né, doutora? Porque assim, vai suspender, ou vai colocar uma visita assistida, ou vai assim... e a criança precisa conviver com os genitores. E aí tem aquela falsa ideia também, porque... eu não quero N situações, eu não quero aquela companheira, eu não quero naquelas condições, ou o seu pai é irresponsável, ou ele não vai cuidar daquele... Mas a gente tem que pensar que os genitores, o homem e a mulher, quando eles não tiveram nenhum crivo na hora de se relacionar, Sim. posterior ao nascimento da criança, é o pai que aquela criança tem, é a mãe que aquela criança tem, por óbvio. Vamos se acertar com isso, né? Isso, nós vamos fazer um respaldo, vamos colocar essa criança, enquanto convive com um dos genitores, está no período de visitação, ela está sofrendo algum tipo de risco? Ela está sendo colocada num ambiente periculoso? Ela está sendo maltratada? Enquanto um tem um poder aquisitivo, digamos, tem condições melhores de proporcionar passeios e demais, e o outro simplesmente está dentro da sua residência, brincando aí com uma coisa manual. Essa é a qualidade, essa é a convivência que ela vai ter com aquele pai, é o padrão, é o pai que ela tem e a mãe que tem. Então a gente precisa equilibrar essa situação. Não existe essa disputa, porque assim, eu digo, a mãe pode ser maravilhosa, mas precisa da referência do genitor. Sim. E o genitor idem. Então assim, o homem e a mulher separam, ok, mas essencial. o pai, a mãe não. Então o judiciário tem várias demandas, são várias coisinhas assim. E sempre lembrando, né? Ele não se caracteriza por uma situação pontual. Agora, a repetição, sim. E isso vai afetar o quê? A vida da criança, fatalmente isso vai levar para agressividade, vai ter várias outras consequências, vai cair rendimento escolar, e esses paizinhos precisam ter, lá não é aquela caixinha de ataque que eu abro e falo assim. Outra situação que é muito comum, as questões o pai tá determinado que ele pegue lá de 15 em 15 dias, quando ele sabe que a mãe começou a ter alguma programação, resolveu sair, fatalmente ele não vai, frustra a criança. Né? Ou quando troca os papéis, a criança começa a administrar, cuidado, eu não vou porque eu vou trair a minha mãe tá triste, é como se ela estivesse traindo de fato aquele genitor, né? Porque afinal aquele genitor tem que estar cuidando, porque ele está sempre lembrando que ele que cuida, que ele que está com a criança, que ele que dá atenção, e que o outro fatalmente diz que ele não está tão interessado. Então são coisas assim que a criança não deve partilhar, a gente tem que olhar com a criança. Não tem que chegar na criança, não, né? exatamente, O olhar casal a criança resolve entre eles, né? aquela preciosidade, aquele cuidado, né, a proteção de fato integral, como condiz aí o ECA. E o homem e a mulher devem se fazer o seu manejo, né? É difícil a dissolução de início, existem dores, enfim, mas eles deveriam priorizar o cuidado, deveriam ali brindar aquela criança e dar o respaldo, porque imagine que ela já está vivendo a divisão. Isso, ainda já é difícil, né? Mudar de casa, fazer toda a rotina. E até quando se coloca a guarda compartilhada, né? Que hoje é uma... para que todo mundo tenha esse convívio, tentar de uma forma igualitária. Mas ainda desta forma, ela, de certa forma, ela tem lá, ela vai ter que se adaptar.
ela vai se adaptar a outras situações. Ela vai carregar a bolsinha dela, ela vai ter que, né, se Vai pra um encaixar. canto, vai pra outro, Isso, né? olha, ela tá lá naquele ambiente, tá com a estrutura dela, tá com os amiguinhos dela, tá? Então ela vai ter que se deslocar. Então, e às vezes ela tá maturando, ela tá também com a dor. Sim, Então precisa ter esse sempre, né? Exato. Mas- Então mas- ela é o ser que precisa realmente estar ali blindado. E que fatalmente, em alguma circunstância, eles são os mais prejudicados, porque pela imaturidade, pelo enredo dos genitores, sim, é que aí acaba trazendo mais dor. E Pras tudo nossas bem crianças, os outros né? genitores, né, tanto o homem como a mulher, criar outras famílias. O importante é manter a harmonia dessa relação, porque essa criança tem os pais que formaram outras famílias, mas ela nunca vai deixar de ter. A família dela é o pai e a mãe. É. Né? Então essa referência de base é o pai e a mãe. E Né? a gente pode até colocar uma questão aqui, quando filhos adotivos, fatalmente, por mais amores que eles sejam ali, né, acolhidos, Sim. vai chegar uma determinada hora, tem a curiosidade de quem são meus pais biológicos. Então, assim, a gente tem que pensar assim, eu não vou fazer uma permitir esse moldura. acesso. Né? Eu não vou fazer uma moldura da perfeição daquela pessoa para exercer a paternidade. Eu vou esperar que aquele homem tenha maturidade. Aquele homem ele vai desenvolver com a convivência. E aquela mãezinha. E são erros, né? Como seres humanos, nós erramos. E aí, se tem os dois ali linkados, visando o interesse da criança, a proteção integral da criança, fatalmente um dá respaldo. Quando um tá um pouco debilitado, o outro chega para dar o apoio. Porque a criança precisa ter essa estrutura, essa confiança de que ela é protegida. Né? Enfim. É a qualidade, né? Exato, E aí a qualidade das exato. relações, né? Sim. E não a quantidade das relações. Isso. E aí, ambas têm experiência na